A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou Priscila Adolfo. Eu sou líder da Casa do Senhor. Eu conduzo a igreja, o corpo de Cristo à adoração, através dos louvores, dos instrumentos, e também sou pastora auxiliar na igreja Peniel, aqui no Rio de Janeiro. Bom, meus irmãos, eu tenho 26 anos e esse canal tem por objetivo levar a palavra de Deus, propagar as boas novas do Evangelho de Cristo, trazer palavras que edifiquem a sua vida, com louvores também, que tenham referência bíblica, para que, através da palavra, você se aproxime de Jesus e seja cheio do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Hoje eu trouxe uma palavra que ela fala sobre entregar o melhor a Jesus. Depositar tudo, depositar o seu melhor em Jesus. E não ouvir a opinião das pessoas quando ela é diferente da opinião de Jesus. A opinião do Mestre é o que importa. E com essa atitude de fé, você deixará um legado para as futuras gerações e será lembrado como alguém que derramou tudo em Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Marcos 14, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9, o jantar em Betânia. E diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-lhe aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela faz-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus, meus irmãos. Então aqui Jesus estava em Betânia, que era uma aldeia que ficava na Judéia, próximo a Jerusalém, na casa de Simão, o leproso. Então eles estavam à mesa e de repente vem essa mulher com um vaso de alabastro cheio de unguento, cheio de essência, de perfume, de nardo puro. E quebra esse vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. As pessoas em volta, elas ficaram indignadas, elas ficaram escandalizadas, porque aquele perfume que ela depositou sobre Jesus tinha um alto valor. 300 dinheiros era o salário inteiro de um trabalhador durante um ano. Então, eles achavam que ela deveria dar aos pobres esse dinheiro, e quebrando o vaso, ela tinha depositado tudo. Não tinha nem o que aproveitar ali, ela depositou, entregou tudo. E Jesus disse: os pobres vocês têm para ajudar sempre, mas a mim nem sempre tende. Porque o ministério de Jesus durou apenas 3 anos. 3 anos de ministério, 33 anos de vida. Aos 33 anos, Jesus é crucificado. Então, ali era a única oportunidade da vida daquela mulher de servir a Jesus em corpo presente. E Jesus disse: ela está se antecipando. Ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Por quê? Os judeus, na época, tinham o costume de ungir o corpo dos falecidos com óleos essenciais, com perfumes, em memória do falecido, para honrar aquela pessoa, mas também para auxiliar com a questão do cheiro da decomposição. E Jesus disse: por que vocês estão reclamando se ela está me fazendo bem? Então, Jesus disse: em verdade eu digo a vocês que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, a atitude dessa mulher tão emblemática será lembrada. E é verdade, irmãos. Essa mulher, ela entregou o que ela tinha de melhor. Ela quebrou o vaso, derramou sobre Jesus tudo. Uma oferta realmente muito cara. Mas aí nós podemos pensar: mas eu
tenho essa condição financeira de ofertar ao reino de Deus com muito dinheiro. Mas vamos voltar então em Marcos 12, do 41 ao 44, a oferta da viúva pobre. Era uma mulher, era uma viúva e era pobre. Jesus estava no templo, em frente à Arca do Tesouro, e ele vê uma mulher, uma viúva pobre, depositar apenas 2 moedas na Arca do Tesouro, enquanto muitos ricos depositavam muito dinheiro. E Jesus chama os seus discípulos e diz: observem a atitude dessa mulher. Essa viúva pobre, ela entregou o que ela tinha de melhor. E ela entregou muito mais do que todos os outros, porque os outros entregavam o que tinha sobrado. E também para se promover, para fazer uma autopromoção diante das outras pessoas. Mas aquela mulher não, ela entregou tudo o que ela tinha. Vamos voltar mais, vamos em Gênesis 4, a oferta de Caim e Abel. Caim entregou a sua oferta porque ele trabalhava com a terra, legumes, sobras. Abel, pastor de ovelhas, entregou o seu melhor, a gordura dos animais, e o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel. Então perceba que a adoração a Deus, entregar o seu melhor a Deus, é entregar o seu tudo, é uma atitude de se derramar aos pés de Jesus, de entregar tudo o que você tem, sem reter. Então, irmãos, que cada um de nós venhamos a ficar com essa mensagem em nossos corações, possamos permitir que o Espírito Santo, ele trabalhe em nós para que nós não venhamos a ficar retendo aquilo que o Senhor quer que nós entreguemos. Sabe, da tua saúde, do teu tempo, no teu ministério, com a tua família, seja um exemplo dentro de casa, entregue o seu melhor. Sabe, para que isso fique em memória das próximas gerações, a tua atitude de fé, a tua atitude de adoração verdadeira a Deus, a verdadeira adoração que Deus recebe, ela é sem reservas. Então que você venha ficar com essa palavra. Use o teu ministério, use o teu tempo, use os teus dons em prol do reino de Deus. Seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Você vai ver que as pessoas podem até não gostar. Como aqui nesse caso, as pessoas em redor achavam que ela deveria guardar esse dinheiro, vender, dar para os pobres, esse perfume, essa essência de puro nardo que estava naquele vaso de alabastro. Mas ela não. Ela escolheu Jesus. Assim como a viúva pobre. Ela só tinha aquelas 2 moedas, ela poderia ter guardado para ela. Mas também não ficaria em memória da posterioridade. Nós também não lembraríamos dessa mulher hoje, irmãos. A própria oferta de Abel, de entregar o seu melhor diante de Deus. Sabe? Então que nós venhamos ter essa sede, essa vontade de entregar o melhor para o Senhor. E de saber que o nosso trabalho não é vão no Senhor. As pessoas vão se lembrar. Talvez um neto seu, alguém muito distante, talvez alguém que você nem espere, alguém de perto, até nesses tempos atuais mesmo, perceba, nossa, eu quero o Deus dessa pessoa porque é de verdade, não é uma coisa fingida. Então, que você venha ficar com essa palavra e depositar em Jesus o teu tudo. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, Deus abençoe.